caminho espaçoso. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: caminho espaçoso. Caminho espaçoso ou caminho largo. E quem nos chama a atenção para esse caminho, para essa estrada perigosa, que conduz à morte e à perdição, é o próprio Jesus, no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, se você quiser abrir aí, for rápido de Bíblia, Mateus capítulo 7, nós vamos ler o verso 13 e também o verso 14. Mateus 7, 13 e 14. Palavras de Jesus: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e o quê? E espaçoso o caminho que conduz para o quê? Para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Bom, o que é esse caminho espaçoso? O que é esse caminho estreito, essa porta estreita, né? Essa estrada estreita que Jesus está falando? É óbvio que ele está falando de uma figura de linguagem. O caminho espaçoso é o caminho onde não existe renúncia. O caminho espaçoso, esse caminho que a gente deve fugir dele, é o caminho onde não existe sacrifício. É o caminho onde os limites não são levados em conta. O caminho espaçoso, o caminho largo, é o caminho onde tudo pode. Essa vida hedonista, o importante é o meu prazer, o importante é o meu bem-estar e o meu conforto. Eu quero abrir um parênteses importante aqui. Eu não estou dizendo que a sua escolha na vida deve ser sempre por aquilo que é pior. Então, você ouve uma mensagem como essa, eu chamando a atenção: olha, cuidado com o caminho espaçoso, com o caminho largo e tal, cuidado com o caminho onde o seu bem-estar é levado em conta, e daí você recebe, por exemplo, 2 propostas de trabalho. Uma é para você ter um salário maravilhoso, excelentes benefícios e tal, e não sei o quê, porque a empresa acabou te chamando. E o outro é um salário horrível, onde, cara, você vai ter privações e tal, e você diz o seguinte: bom, então eu vou escolher o salário pior. É isso que eu estou falando? Não é disso que eu estou falando. O que Jesus está falando é que existem caminhos, existem escolhas na vida, existem estradas na vida, em que se você só levar em conta o seu bem-estar, o seu conforto, o que é interessante para você, você pode estar numa rota perigosa. E a gente precisa estar atento a isso, porque existirão escolhas na vida, existirá decisões na nossa vida, que a gente vai precisar escolher por aquilo até que é desconfortável para a gente. Quer um exemplo? Gente, eu não preciso aqui falar mais uma vez para você que o pecado, ele é prazeroso, que o pecado, ele traz bem-estar para a nossa carne. Você sabe disso, porque Deus não precisaria falar: não faça isso. Você acha que se o fruto lá no jardim do Éden não fosse agradável aos olhos, como a Bíblia diz que era, Deus precisaria dizer para Eva, e para Adão: não coma desse fruto? Não, era algo que aos olhos era interessante para eles. E muitas vezes dizer não para o pecado vai ser desconfortável,
Você vai precisar pagar um preço. Então é exatamente isso que Jesus está tratando. Nesse caminho da vida, nesse caminho onde tudo é confortável, onde não existe sacrifício, onde não existe renúncia, onde não existem limites, onde o importante é você se sentir bem, é você estar confortável e feliz. Esse é um caminho perigoso. Esse é um caminho perigoso, caminho largo, o caminho espaçoso. Quer um exemplo prático? Crie o seu filho sem limites. Crie ele num caminho largo. Crie ele eu já vi criança cuspindo na cara do pai. Eu já vi criança dando tapa na cara da mãe. E a mãe falando... Não ponha limite. Você vê o traste que você vai criar. E é assim hoje, né? Infelizmente, tem gente que acha que não pode traumatizar a criança. Esses dias, cara, eu vi uma pessoa reclamando numa rede social de pais que, não é que obrigam, mas que diz para as crianças assim, ó, cumprimente a pessoa, fale bom dia, porque às vezes a criança é tímida, né? E a criança diz que não pode. Diz que não pode, diz que a criança tem que cumprimentar quem ela quiser. Eu falo, mas chegamos nesse ponto? É assim mesmo que vai. É esse tipo de sociedade que a gente vai viver. Quer dizer, o pai não pode falar mais para a criança, viu? Seja educado, cumprimente. Ou seja uma pessoa normal. Saiba que existe uma sociedade que talvez você não queira cumprimentar todo mundo, porque como eu também, às vezes não quero cumprimentar, mas cumprimento por educação, sim ou não? Porque se você vive num caminho, numa estrada, numa trajetória, onde você só faz o que você quer, é um caminho ruim. Algumas renúncias, alguns preços, desde os pequenos, você vai ter que pagar. Olha o que Jesus fala. Em Mateus capítulo 8, Jesus começou a fazer muitos milagres. E daí começou muita gente a seguir ele. E daí Jesus dá uma peneirada nos discípulos. Eu acho interessante. Parece que Jesus, às vezes, ele joga contra o ministério dele, né? Quando ele vê que começou a crescer muito, ele dá uma apertada no discurso. Mateus 8, a partir do 18. Olha só. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Diz o seguinte: eu estou nesse caminho aí, eu estou nessa estrada aí, aonde o senhor for, eu estou junto. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Jesus, a turma começou a seguir, a igreja começou a crescer, e o pessoal, nós estamos juntos. Jesus falou: não é do jeito que vocês estão pensando, tem um preço, tem coisas que você vai ter que abrir mão, porque o caminho comigo, é o que Jesus está dizendo, é estreito, a porta é estreita, não dá para fazer tudo o que quer, existem renúncias, existem coisas que você vai ter que abrir mão na jornada. Então, saiba disso, o caminho espaçoso, o caminho onde tudo pode, é um caminho que vai levar à perdição e à ruína. E sabe, gente, hoje, infelizmente, o cristianismo, boa parte dele, está focado não em discípulos, mas em consumidores.
sumidor. O importante é se o pessoal está gostando ou não. E aí, o pessoal gostou do culto? Eu lembro uma vez eu participava de uma equipe onde o pastor fez para a igreja uma pesquisa de opinião. Estão gostando das músicas que estão sendo cantadas? O que é que vocês acham das mensagens? Qual é seu ministro de louvor preferido? Eu não estou inventando, eu vi isso. E ele levou a sério isso. Eu falei, você está louco? Você está maluco? O que é isso aqui? É um supermercado? Ou é a igreja de Jesus Cristo? Porque tem um problema, cara, o cliente sempre tem razão. E eu não sei, na minha caminhada com Deus, quase nunca eu tenho razão. Ele é que sempre tem. Ele fala que por aqui não, cara. Por aqui, isso aqui não dá. Isso aqui não pode. Isso aqui você tem que abrir mão. Isso aqui você tem que renunciar. O caminho espaçoso é esse caminho onde o não existe. É um caminho muito perigoso. Você vai ver que todos os discípulos chamados por Jesus, você vai encontrar uma expressão na palavra: deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Gente, eu não acredito num cristianismo que só muda a minha agenda de domingo ou de quinta-feira à noite. Então agora eu sou cristão. É mesmo? O que mudou na sua vida? Então, antes de quinta-feira à noite, eu ia para Vilinha com os meus amigos, e agora eu vou para a Comunidade da Esperança. Legal, eu acho que é melhor estar aqui do que no Vilinha bebendo chopp. Mas que mais? Só isso? Não mudou seus valores? Você não, é só sua agenda que mudou? Não, antes eu ficava em casa assistindo novela e agora assisto a live. Bacana, é melhor assistir a live da igreja do que novela. Também acho que vai acrescentar muito mais na sua vida. Mas a fé cristã é muito mais do que isso. Existem coisas que você vai precisar abrir mão. Coisas no seu vocabulário, por exemplo. A fé cristã, a vida com Deus, precisa mudar seu jeito de falar. Fica murmurador, só reclama, palavras torpes. Jesus precisa mudar seu vocabulário, porque a boca fala o que o coração, o que? Está cheio. E se o seu coração está cheio de Deus, seu vocabulário vai falar das coisas de Deus. Alguns hábitos vão precisar mudar, alguns relacionamentos precisarão mudar. Tem algumas rodas, quando Jesus chega na nossa vida, tem algumas rodas que não cabem mais a gente. Por isso que o Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem algumas rodas que não dá. Eu me lembro, gente, que a primeira grande renúncia que eu precisei fazer na minha vida foi o seguinte: eu estava com os meus 14 anos, já contei aqui zilhões de vezes para vocês, que eu era apaixonado por futebol, apaixonado. Minha vida era futebol, eu tinha coleção de camisa de time de futebol, eu tinha shorts, eu tinha coleção de chuteira, minha vida era ir para o clube, era jogar bola, e, enfim, disputar campeonato na cidade, viajar, jogar, era minha vida. E daí eu estava na igreja, e estava aprendendo a tocar violão, e estava já cantando e tal na igreja. Daí o líder lá da igreja, da escola, do grupo de louvor, baixou uma lei. Ai, meu Deus. E a lei era a seguinte: quem não participasse da escola dominical não podia mais participar do louvor. Putz, e os jogos eram todos de domingo de manhã, no horário da escola dominical. Já era difícil, porque minha tia era professora dos adolescentes da escola dominical, e eu morava com ela. Então não tinha jeito, tinha que ir. E eu fiquei naquela sinuca de bico. E aí? Fico no louvor da igreja ou vou jogar bola? O que você acha que minha carne queria? A carne de um menino de 14 anos, gente. Quer o quê? Quer o quê? Fala para mim. Me lembro que eu fui crescendo e com 16, toda sexta-feira, tinha uma vigília na nossa igreja, no Aeroclube.
Tinha um irmão lá, que era tipo um zelador, era funcionário lá do aeroclube, e ele morava ali, e a gente fazia uma vigília lá. Ia meia dúzia de gato pingado. Tinha um problema, o único que tocava era eu, dessa meia dúzia de gato pingado. Então eu tinha que ir. E meu pastor, se não fosse, cara, era um terror, era assim, terrorismo. E meus amigos, sexta-feira à noite, 16 anos, gente, sexta-feira à noite, 16 anos, você quer ir para onde? Você quer ir paquerar. Ou porque é crente e não tem vontade de paquerar. Eu vejo alguns pais de igreja, assim, muitos anos, né, falavam, não, meu filho é diferente, pastor. Eu digo, vai, tá bom, é assim. É assim, não, meu filho, tá bom, tá, para cima de Moá. Tá, eu não fui criança, não fui adolescente, não tem. Não tem hormônio, não tem nada. É tudo santo, tudo. Eu queria ir para onde o fervo estava acontecendo. Eu me lembro, dessa época eu estudava no Galo. Eu lembro que tinha uma moça que eu achava linda na escola, uma linda. E chegou uma segunda, mas eu não tinha nem coragem de chegar perto. Que eu também era só o seguinte, só de longe também. Eu não aprontava não, viu gente? Mas vontade de aprontar é o que eu mais tinha. E eu me lembro que uma segunda-feira ela chegou para mim, os meus amigos iam sempre numa boate, chamava Destilaria. Sabe onde eram? Não, né? Aqui todo mundo só ia para o monte orar. Tudo uma bênção. Ali na Dr. Paulo, ali descendo ali lá, perto da prefeitura. Funcionou pouco tempo. E essa moça chegou para mim e falou assim, te procurei lá sexta-feira, não te achei. Eu quase saí correndo. Eu na vigília, com o irmão Lauro. Chama Lauro, irmão. Chama Lauro, tocando. Uma roda de fogo entre nós. Essa roda de fogo é Jesus. Pois é. Eu estou aqui hoje pregando para você, porque eu entrei nessa estrada, que é uma estrada estreita, que é uma estrada de renúncia, que é uma estrada em que, em N momentos da vida, você vai precisar abrir mão de coisas que você quer. E deixa eu dizer uma coisa para você, e algumas delas são lícitas. Você pode fazer, mas não vale a pena. Não vale a pena, sabe por quê? Porque o que Deus tem para você é muito melhor e muito maior. Então, o caminho espaçoso, esse caminho do bem-estar, esse caminho não é um caminho positivo. Marcos capítulo 10, versos 29 e 30, e a gente vai passar para o último ponto. Diz assim, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai ou filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições e no porvir a vida eterna. Então, tem uma coisa importante aqui. Deus não pede para você entrar no caminho estreito. Ele não pede para você abrir mão de coisas, renunciar a coisas, porque Ele quer te ver sofrer. Assistiu o Advogado do Diabo? Que aquele cara ali o tempo todo deixando claro o seguinte, Deus bota vontade em você e depois diz que você não pode fazer as coisas, é isso que Ele quer te ver. Não. Deus Ele diz para você abrir mão de coisas, de relacionamentos, de vícios, de pecados, de pesos, enfim, de N coisas na vida. Sabe por quê? Porque o que Ele tem para você é 100 vezes melhor e maior. Abra mão, pague o preço. O diabo, ele vai te fazer propostas para você receber já, e lá na frente o preço vai vir, e o preço é caro, e vem com juros e vem com correção. Mas o Senhor te diz, pague adiantado. Em restaurante que você vai, primeiro você come, não é assim? E depois você paga o preço. Esse é o restaurante do diabo. Primeiro o prazer,
depois a conta vem, a conta é cara. No restaurante de Jesus é o seguinte, paga adiantado, e depois vem o prato. Entende o que eu estou dizendo ou não? Primeiro a renúncia, primeiro a semente, primeiro... E depois vem a bênção, e depois vem a vitória. Mas olha, acredite, vai valer a pena.